Olá pessoal, tudo bem? Que ótimo estarmos aqui mais uma vez, mais um bate-papo, mais algumas reflexões, né? São temas sempre voltados do Evangelho, da nossa doutrina espírita. Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de Caraguatatuba, em São Paulo. Temos alguns avisos para fazer sobre as atividades da nossa casa. Nós funcionamos de forma presencial às terças-feiras e sábados, sempre às 20 horas, tem uma palestra e depois um passe coletivo. Também temos a atividade do atendimento fraterno. Caso você precise conversar com alguém de forma reservada, não? Nesses mesmos dias de palestra, peço para chegar uns 30 minutos mais cedo. Temos os cursos da doutrina espírita, que são às quartas-feiras, também presencial, lá na nossa casa. Também a evangelização infantil, os nossos pequeninos já aprendendo o Evangelho de Jesus, e um trabalho maravilhoso que nós fazemos, né, é a assistência. Hoje já estamos com 30 famílias com a doação de cestas básicas, mediante as doações que vocês nos ajudam, tá? Então vamos fazer uma prece. Vamos agradecendo ao Pai querido por esse dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, estudando, refletindo, raciocinando um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E vamos pedindo ao Pai querido a permissão para darmos início a esse encontro. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ok, pessoal? Hoje é um dia de agradecimento, né? Hoje é dia de agradecimentos, porque o tema da nossa palestra hoje é ação de graças, ação de agradecer. E esse tema nós encontramos no capítulo 19 do livro Palavras de Vida Eterna, um livro também psicografado por Chico, através do Espírito de Emmanuel. E é interessante que nesse capítulo, são curtos os capítulos, né? Emmanuel nos fala de Jesus, né? Como Jesus agradecia ao Pai, né? E lembrando que muitas vezes nós, nessa de agradecer, nós estamos, às vezes até comemorando, né, de forma festiva, algumas conquistas, e da maioria das vezes material, né, mas não agradecemos a Deus, né, por todas as bênçãos que Ele nos oferece. E nesse capítulo, a essência dele é o agradecimento de Jesus até na hora da morte dele, nos últimos momentos dele ali na cruz, né? Ele agradecia ao Pai. E Emmanuel nos fala que ele agradecia ao Pai, né, apesar de ter sido negado e traído pelos apóstolos, né? Ele agradece a Deus, apesar de ser, no julgamento dele por Pilatos, o pessoal ter preferido a Barrabás do que a ele. Ele agradece apesar de sentir o gosto do sangue, né, daquela cruz de espinhos em sua cabeça, e aquele calvário, aquele sofrimento carregando a cruz. Apesar também dele ser crucificado
entre dois bandidos, ele agradecia ao Pai por tudo isso. Aí a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Será que nós teremos condição de agradecer também todas as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos? Difícil, né? Mas não é impossível, né? Não é impossível. A gente está aqui num processo de evolução, né? Mas o fato é que nós, quando fala de agradecer a Deus, né, principalmente nas nossas orações, né, quando a gente fala de agradecer, a gente fala que tem que agradecer tudo, né? Tudo. Mas esse tudo é relativo, porque aí a gente acaba não agradecendo nada. Não agradecendo nada. E então a gente vai discutir hoje, apresentar alguns atributos que são dignos de nós agradecermos a Deus. Porque, vejam bem, essa nossa relação com Deus, a gente imagina Deus, né, como um todo-poderoso, com toda a sua sabedoria, e que é, né? E nos colocamos numa situação de inferioridade, né? de pouco entendimento, e que porventura também somos assim. Mas nós somos pedintes. Não é, pessoal? Vamos lá. A nossa relação com Deus, nós somos pedintes. Estamos sempre pedindo, 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 e ainda achamos que Ele não está nos atendendo. Né? Só que Ele está nos dando aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos. Então, Deus poderia nos criar, né, como se fôssemos simplesmente um corpo, esse organismo, e que depois de um certo tempo ele iria se deteriorar e acabava, né? Podia ser simplesmente assim, mas não foi desta forma. E aí nós vamos agradecer ao primeiro atributo de Deus, que é a eternidade do nosso espírito. Olha que coisa legal! Nós somos eternos. Já pararam para pensar nisso? Olha que bacana, eu vou continuar sendo essa pessoa, né? Com os meus sonhos, com os meus projetos, né? Principalmente os projetos morais, os meus sonhos comportamentais, meus sonhos de relação melhor com as pessoas. Olha que coisa legal. Imagina a gente poder ter essa oportunidade de reencontrar os nossos amores, né? Os nossos entes queridos. Isso é motivo de agradecimento. Mas eu sei que algumas pessoas não iam gostar muito disso, né? Eu continuar o que eu sou? Não. Eu sofro muito, né? Tem muita gente que pensa assim, né? As pessoas não me entendem, não se relacionam bem comigo. A gente sempre acha que são as pessoas que não se dão bem com a gente, né? Eu tenho muitas dores, eu sou muito doente. E agora? Mas aí Deus vem com um outro atributo, né? Que é o da perfeição, ou seja, o atributo da busca da perfeição. Nós temos condições de ser muito melhores do que somos hoje. Se hoje nós achamos que sofremos, que as nossas relações não estão legais, né? Deus nos dá essa oportunidade de atingir a perfeição, né? Porque a meta nossa é de ser feliz, né? Deus assim quer que nós sejamos felizes. Então, a busca dessa perfeição é a busca dessa felicidade.
e através, principalmente, do amor, da prática, do exercício do amor. Não é? Olha que legal. Então, mas é um motivo já de a gente falar graças a Deus, obrigado, Senhor, por eu poder ter essa oportunidade de chegar a um nível de perfeição. Né? Mas você pode me perguntar, mas de forma prática, né, de forma muito prática, como que isso pode ocorrer? Aí Deus, com a sua benevolência, Ele nos dá mais um atributo, o da reencarnação. Pode ser até que alguém esteja me ouvindo e não aceite muito, não acredita ainda na reencarnação, mas tudo bem, é só para pensar. Eu costumo dizer que a reencarnação é um processo lógico, ele tem uma lógica, porque se nós somos espíritos eternos, né, temos a condição de nos aprimorar, chegando à perfeição, chegando à felicidade, através do amor, não faz sentido, né, quando esse corpo aqui se deteriorar, não haver mais essa possibilidade. Né? Não tem lógica isso. Então Deus nos dá essa chance, né? Nos dá essa oportunidade. E é interessante que Deus poderia chegar e falar assim, olha, eu vou te dar uma chance, hein? Aí a gente voltaria para cá, faria algumas coisas boas e um monte de bobagem. E aí? Teve uma chance. Mas Deus é maravilhoso. Ele nos dá a segunda, a terceira, a quarta. Quantas oportunidades nós precisarmos? Quantas vezes nós tivemos que retornar? Que a gente volta, faz mais coisas boas e um pouco menos de bobagem. E aí a gente vai seguindo essa melhoria, não é? E é interessante porque Deus não tem pressa, né? Nós é que deveríamos ter a pressa de atingirmos esse nível de perfeição, né? De atingirmos essa felicidade, sempre, né? Com a prática do amor. Nós é que deveríamos ter esse interesse, né? Então veja só, se nós somos negligentes com as nossas más tendências, com as práticas não tão boas nossas, Deus é de uma misericórdia, né, em nos dando a chance de retornar quantas vezes forem necessárias. Né? E aí a pessoa até que não acredita na reencarnação fala assim, mas eu não acredito, né, nesse processo reencarnatório, porque por que a gente então não se lembra das nossas vidas passadas? Né? Por que não se lembra? Está aí mais um atributo que nós temos que agradecer a Deus. E tem uma lógica também isso, porque, gente, alguém gostaria de casar com um bandido? Né? Alguém gostaria de ter um filho que teria sido um assassino? Ninguém, não faz sentido. Né? Eu mesmo que estou falando aqui para vocês, imagine se não fosse esse esquecimento temporário, muitos de vocês estariam dizendo, poxa, o que o Cosme está falando? Qual a moral que o Cosme tem para nos falar alguma coisa? Porque eu já sei que ele fez isso e aquilo. Se não fosse esse esquecimento, esse encontro nosso mesmo hoje seria inviável. Nós não teríamos essa oportunidade de estar discutindo sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Eu não teria a oportunidade de estar me tornando uma pessoa melhor. Se não fosse esse esquecimento,
as nossas relações na sociedade seriam um caos. Seria um caos. A gente não consegue esquecer e perdoar efetivamente das coisas que acontecem nesta vida, porque a gente não esquece. Alguém, quando nos faz alguma coisa que foi ruim para nós, né? A gente não esquece, a gente diz que perdoa, mas na primeira oportunidade que aquela pessoa mostra que ela melhorou, né, já aflorou algumas virtudes, a gente não consegue reconhecer a virtude numa pessoa que nos fez mal. A gente rotula, é muito difícil isso, né? Então imagine se lembrássemos de tudo. Então o que acontece? Deus, mais uma vez, com toda a sua misericórdia, Ele nos faz esquecer de quase tudo praticamente, mas nos traz à lembrança algumas coisas, alguns sentimentos de outras passagens, né? Até para a nossa evolução, né? Até para a gente, para nos ajudar nessa melhoria contínua aqui na Terra, não é? Muito bem. Agora você pode falar, né? Então vamos lá. Obrigado, Senhor, porque esquecemos, né, das nossas próprias mazelas e a dos outros. Legal. Mas aí a gente pode perguntar, poxa, legal, né? Temos a vida eterna, temos condição de nos tornar melhor, em busca da perfeição, em busca da felicidade. Graças a essa amnésia temporária, isso também nos ajuda. Mas, e aí, quando eu estiver lá no plano espiritual, como será que ocorre? Como é que eu posso compartilhar tudo isso lá? Porque aqui, a gente sabe, né? Mesmo que não presencial, isso aqui, por exemplo, é uma forma da gente estar compartilhando. Tem a família, tem as reuniões presenciais, as entidades que a gente participa. Mas e lá no plano espiritual? Porque às vezes quando a gente fala do espírito, parece que a gente se sente sozinho numa cápsula escura, né? E agora? Para onde que eu vou? Né? Mas aí Deus nos dá um outro atributo, que é o que a gente pode chamar da família espiritual. Da família espiritual. Né? E não é Deus que monta essas famílias e fala, não, você, Cosmo, quando voltar aqui para o plano espiritual, é nesta família. Não é Ele que monta isso, não. A gente acaba se aglutinando, os espíritos, pela nossa própria sintonia, pela minha própria afinidade, pela minha simpatia que eu tenho, né? Pela minha conexão que eu tenho de pensamentos, de emoções, pelo meu nível moral. É assim, a gente vai se aglomerando no plano espiritual e formamos essas famílias. Então, não estamos sós lá no plano espiritual. Legal, né? Então, poxa, não estamos sós aqui e nem lá. É um motivo de nós agradecermos a Deus, não é? Muito bem. Agora, quando eu falei da gente estar, parece que quando o espírito numa cápsula escura, né? Também temos o mesmo sentimento enquanto aqui reencarnados. Quando a gente fala de espírito, né? Primeiro, algumas pessoas ainda têm medo. Outras pessoas se sentem como se estivesse num quarto escuro. É um mistério, não se sabe o que tem lá no plano espiritual. Mas aí temos mais um atributo muito legal. Se nós nos sentimos nesse quarto escuro em relação ao que acontece no plano espiritual, Deus nos dá mais um atributo. Deus nos dá uma janela nesse quarto escuro e que se chama mediunidade. Mais um atributo que Deus nos dá, a mediunidade. Ou seja, através dessa janelinha,
a gente consegue ver e compreender que realmente existe o mundo no outro plano, né? Através dessa janelinha chamada assim, que se chama mediunidade. E que graças ao trabalho de Kardec, por exemplo, toda a codificação, né? Nós conseguimos enxergar com mais claridade essa janela, com mais nitidez, como que é o mundo espiritual. A gente consegue enxergar melhor através dessa janela. E quando a gente fala de mediunidade, é muito comum vocês escutarem, né, palestrantes na própria casa espírita, né, dizendo que determinada pessoa tem a mediunidade aflorada, né? Eu prefiro, eu me sinto mais confortável em dizer que nós temos características mediúnicas diferentes e com intensidades diferentes, né? Então vamos lá, com esse atributo, com essa janelinha que Deus nos dá, imagine que coisa legal se você tiver condições de ver o espírito de um ente querido, de você poder ouvir as mensagens do seu mentor, do seu anjo da guarda, né? Ou você poder ouvir mensagens e poder redigir, né? Que é a psicografia. Espetacular isso, né? Muito legal. Mas aí você pode falar, mas olha, eu não vejo, não escuto, não psicografo, não faço nada disso. Mas tem uma outra mediunidade, que é a minha, por exemplo, a minha característica mediúnica, né? Que essa sensação que nós temos, né? A gente não ouve, não escuta, mas é a intuição. A intuição. Eu aprendi a respeitar muito mais a minha intuição e a dos outros. Sabe aquela coisinha que quando você está para fazer alguma coisa, parece que vem alguém e fala assim, olha, não faz isso, vai por esse lado, não vai por esse, né? E a gente, às vezes até não dá atenção para isso e toma uma decisão errada, sabia que estava errado, alguma coisa já estava nos dizendo, né? Ou tomou a certa, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, essa percepção, esse sentimento que nós temos, né, que é a intuição, que inclusive a gente falou de Kardec, a mediunidade de Kardec também era intuitiva, né? Ele precisou dos médiuns que falavam, que viam os espíritos, que escreviam, para que Kardec pudesse fazer as suas perguntas e obter as respostas, né? Então, muito legal isso, né? Então, e quando eu falei da janela, eu falei da janelinha, né? Eu sei que a minha, por exemplo, é uma janela bem pequenininha, bem pequenininha. Mas tem pessoas que têm um janelão, né? Se a gente falar de Chico Xavier, né? O próprio mentor da nossa casa, Bezerra de Menezes, né? Tem pessoas que têm um janelão. Então, poxa vida, obrigado, Senhor, graças a Deus por essa janela, né? Por podermos entender melhor o que se passa lá no plano espiritual. Legal, né? Mais um motivo de agradecimento. Tem mais um outro atributo que ele é muito mais, na verdade, uma lei divina, uma lei natural, né? Mas que não deixa de ser um atributo que é digno de nós agradecermos, que é a lei, né, da causa e efeito. E para ilustrar essa lei de causa e efeito, eu peguei aqui, ó, uma bolinha de borracha, né? Ela pula aqui, peguei do meu neto emprestado. Por que eu peguei essa bolinha aqui? Se eu pegar essa bolinha agora e jogar na parede que eu tenho aqui na frente, né, pelas propriedades que essa bolinha tem de borracha, né,
pela propriedade que a parede tem, pela força que eu utilizar. É uma lei da física, né? A lei de causa e efeito é uma lei divina, uma lei natural, é uma lei física. Se eu pegar essa bolinha e jogar, ela vai voltar na minha direção. Por que eu estou simbolizando com isso? Essa bolinha aqui está simbolizando os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos atos, os nossos gestos, o nosso comportamento. Ah, mas o pensamento, sim, o pensamento é energia, também tem as suas propriedades, assim como a fala está aqui dentro. Então, da forma que eu projetar aqui os meus pensamentos, a minha palavra, os meus gestos, pela propriedade que tem tudo isso, vai lá adiante, seja em quem for, mas ela vai voltar para mim. Percebem? Isso é causa e efeito. Eu causei a projeção dessa bola, eu causei a projeção desse pensamento, dessa palavra, desse gesto. Aí você pode falar, mas poxa, agradecer a isso. Sim, porque graças a essa lei, ao conhecimento que temos desta lei, é que nós podemos balizar as nossas relações, os nossos comportamentos, o que nós falamos. Nós podemos disciplinar, ter consciência melhor do que a gente está fazendo. Porque nesta bolinha aqui, aqui eu posso estar projetando para você muito amor, alegria, felicidade, compreensão, respeito, e isso vai voltar. Como não? Posso estar projetando aqui muita coisa ruim, inveja, ódio, ciúmes, vingança, e vai voltar. Então, por isso que é importante, e olha aqui, que bom, agradecemos, porque essa lei vai nos orientar no nosso dia a dia, a cada segundo, do que nós estamos pensando, do que nós estamos falando, do que nós estamos gesticulando com o nosso corpo, porque a gente está mandando tudo isso para a pessoa e que vai voltar. Aproveitando o exemplo dessa bolinha, a gente lembra até tem um ditado que fala, a gente colhe o que planta, não é? Então vamos lá, se você plantar um abacaxi, e tenho falado do abacaxi porque muitos podem gostar, a mim me incomoda um pouco o azedo dele, mesmo sendo docinho, mas é que se usa, não é? Dizendo que quando a gente tem alguma coisa ruim é um abacaxi. Então, é só essa simbologia. Então, se você plantar um abacaxi, você não vai colher um morango vermelho, saboroso, enorme. Esses que tem aqui em Atibaia, no interior do estado de São Paulo. Você vai colher o abacaxi. Então, essa bolinha, se eu der essa bolinha para você agora, assim, com muito cuidado, você pegar essa bolinha, você vai me devolver também com esse cuidado, mas você vai me devolver exatamente essa bolinha, azul, com traços brancos, uma característica, você vai me devolver essa mesma bolinha. E assim são também as nossas emoções, os nossos sentimentos, a lei da causa e efeito. Então, é uma coisa legal, que a gente tem que agradecer a Deus por nos dar esse norte, essa coisa para a gente ficar nos disciplinando. Muito bem. Agora nós vamos falar de um outro atributo que eu considero um dos mais importantes na nossa vida, que é a família. Agora estamos falando da família terrena, a família que nós
temos aqui, que eu tenho na minha casa, você tem na sua, né? Olha que coisa maravilhosa que é isso, gente. Se a gente pensar que o planeta Terra tem aí quase 8 bilhões de habitantes, com vários continentes, e Deus nos coloca em pequenos grupos, às vezes, normalmente começa só com 2, né? O casal, numa casa, como eu estou aqui na minha, no mesmo teto, vamos dizer assim, né? Onde ali as pessoas podem lidar com as suas diferenças, né? E provavelmente trazendo diferenças e ajustes a serem feitos de outras vidas. Lembra, a nossa vida é eterna, a gente busca a perfeição. Então, meu querido, minha querida, essa família é onde a gente começa tudo isso. A família é a nossa primeira escola de aperfeiçoamento. É o nosso primeiro templo sagrado. Não é? E aí alguém fala assim, mas poxa, eu merecia uma família melhor. Merecia uma família melhor. Mas eu tenho certeza que Deus nos responderia assim, olha, você tem a família que merece. A família que você precisa. Agora, se você quiser uma família melhor, faça por merecer. Né? Trate essa família com mais amor, com mais respeito, com mais tolerância, com mais carinho. De repente, com isso, só com isso, você vai conseguir fazer com que essa família já se torne melhor. Né? Mas a gente fala, poxa, que família estranha é essa? A gente, né, fala dos filhos, dos pais que são distantes, né, que são distantes da gente. E quando a gente fala dos pais, né, a gente pode falar assim, né? Imaginem só, nós quando nascemos, né, aquela criatura minúscula ali no berço, a gente não consegue andar, não consegue pegar as coisas, mal consegue equilibrar a nossa cabecinha, né, quando nós somos pequenos. Mas, com certeza, se hoje nós somos adultos e estamos aqui agora refletindo, estudando sobre isso, alguém nos deu uma madeira, trocou as nossas fraldas, nos limpou, né? Botou a gente aqui no ombro, fez com que a gente arrotasse antes de dormir, nos deu a chupeta. Alguém fez isso. Senão, eu não estaria agora aqui falando com vocês. Então, só isso já seria motivo da gente agradecer a Deus. Mas tem uma coisa, né? Falando dentro da família ainda, o tema é ação de graças. Se a gente pensar assim, qual seria o oposto de gratidão? Né? O que seria o oposto de gratidão? Muitos de vocês já deviam estar falando assim, não, é a ingratidão. Ok. Mas eu penso que a palavra mais adequada para isso, para o oposto da gratidão, é a reclamação. Não é, gente? Como a gente reclama? Nós moramos aqui em Caraguatatuba, não temos um trânsito tão grande, mas a gente reclama, se a gente vier indo trabalhar e tiver um trânsito, nós temos um trevo aqui na cidade, na entrada da cidade, a gente já reclama daquilo, reclama do nosso trabalho, reclama do chefe, reclama do colega de trabalho, reclama do vizinho, né? A gente reclama da nossa família. Né? Como eu disse, a gente reclama dos pais que foram distantes, mas que já temos motivo para agradecer. A gente reclama dos filhos que são ingratos. Agora sim a palavra ingratidão. Mas a gente reclama porque a gente
acha que eles são ingratos. E com isso, eu tenho que confessar a vocês, a minha esposa, vira e mexe, me dá um puxão de orelha. Porque a gente acha que quando a gente faz um bem, né, seja um bem material, um bem de apoio moral que a gente deu para um filho, a gente espera que o filho venha e fale, ó, papai, muito obrigado. Porque se ele não fizer isso, a gente fica meio desconfortável. Poxa, ajudei com isso, com aquilo, com o meu carinho, né? com o meu dinheiro, sei lá, né? Mas principalmente com o meu carinho. E eles não agradecem. Mas a gratidão que a gente fala, aquela gratidão de Jesus, essa gratidão, ela tem que estar no coração da pessoa. É muito mais importante esse filho, ao invés de falar, ó, pai, muito obrigado, às vezes fala por falar, por obrigação, né? É muito melhor que ele sinta no coração isso, ele sentir isso, falar, poxa, eu sei que eu posso contar com meu pai, com a minha mãe, que legal, né? Que bom, obrigado. A gratidão tem que ser... A gratidão é importante para a pessoa que está recebendo essa ajuda. Ela que tem que ter essa gratidão, né? Não é nós que estamos oferecendo o auxílio e ajuda. Se nós estamos ajudando alguém, principalmente um filho, né, um ente querido da família, esperando que ele nos agradeça, não é essa gratidão de Jesus. Né? Não é essa gratidão porque nós não estamos fazendo isso de coração, a gente está fazendo, esperando um elogio, uma questão de orgulho próprio. Não é? Então, vamos agradecer a Deus pela nossa família, né? Por esse grande escola, como já disse, que nos dá essa chance de a gente aprender aqui a como nos relacionar melhor lá fora. Porque se a gente não resolve as coisas aqui, lá fora fica difícil. Né? Que nem, por exemplo, o casal, eu já aprendi, né? Você ir dormir e com problemas de relação, mal discutido da noite, você não dorme legal. Acordou, vai trabalhar. Né? Se tiver ainda alguma coisa ruim na relação, você leva isso para o seu trabalho, você e a sua companheira. Se você tem alguma coisa ainda para resolver com o seu filho, ele vai para a escola e você vai trabalhar, cada um deles levam essas coisas ruins para esses ambientes. Né? Então, obrigado, Senhor, pela minha família. Tá? E agora, você vê, são vários atributos, mas a gente vai agora encerrar com um atributo que Deus, né, por tudo que Ele já nos dá, por tudo que nós já discutimos aqui hoje, por exemplo, né, mas se ainda você precisar, né, ter esse contato com Deus, Ele nos dá mais um atributo, Ele nos dá mais um canal, que é a oração. Né? Canal, se bem que o termo hoje melhor seria um link, né? Um link, um ícone, né? Se a gente pegar aqui o nosso celular, imagine se a gente pudesse aqui no Play Store achar um app assim, fale com Deus. Você baixa, clica e fala com Deus. É esse atributo que Ele nos dá, o da oração. Né? O da oração. Mas né, que não seja aquela oração que nós falamos lá no início. Pedintes, só pedintes. Né? O ensino da doutrina espírita nos sugere, nos orienta uma oração em que primeiro a gente eleve os nossos pensamentos a Deus, que a gente louve a Deus, que a gente tenha essa percepção da grandeza, da sabedoria e do amor que Ele tem conosco, porque isso já nos dá uma calma nos nossos corações. Aí depois a gente agradece a família,
agradece a oportunidade de estar melhorando, de sermos perfeitos, de termos a condição de chegarmos à perfeição através do amor e chegando à felicidade. Né? Agradecer a Deus porque temos, quando saímos daqui, né, os nossos amigos no plano espiritual que estarão compartilhando conosco. Agradecer a Deus por essa sensibilidade, essa intuição, né, que nós temos através dessa mediunidade nossa. Enfim, já demos muita coisa para agradecer. E depois a gente encerra a oração pedindo. Se precisar de alguma coisa, a gente pede. Né? Mas vamos tomar cuidado, porque mesmo com essa estrutura de oração, vamos dizer assim, né, tem muita gente que vai e leva o pensamento a Deus rapidinho, né, agradece rapidinho para ir começar a pedir, porque a lista de pedidos é enorme. Né? Então, vamos pensar nessa temática de hoje, né, na nossa ação de graças para com Deus. E aqui eu quero encerrar esse nosso encontro com uma passagem da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Né? E ela era muito assediada pelos repórteres, né, pelos jornalistas. Então diz que certa vez um jornalista chegou para abordar a Madre Teresa e observou que ela estava como se fosse em prece, né? Com os olhos para cima, refletindo, não estaria até gesticulando a boca, né? Mas estivesse em silêncio, em prece. O repórter, até que bom que ele respeitou aquilo, e quando ela parou, que ela voltou os olhos para o público, né? O repórter veio e perguntou: Madre Teresa, a senhora estava orando? Ela, sim, estava, meu filho. A senhora poderia nos dizer aqui o que a senhora estava falando? O que a senhora estava pedindo a Deus? Madre Teresa virou e respondeu: olha, eu não estava falando nada, eu não estava pedindo nada, mas eu tenho certeza que Ele estava me escutando. Ok? Vamos então agora encerrar com a nossa oração, com esse link que Deus nos deu. Né? Vamos já com esse louvor, já tendo a grandeza desse nosso Deus soberano, com muita gratidão que Ele tem conosco, vamos agradecer. Agradecer por esse encontro de hoje, em que nós conseguimos, ó Pai querido, identificar atributos que, graças à vossa sabedoria, que graças à vossa benevolência, nos é dado. Atributos esses que no dia a dia nos faz tornar pessoas melhores, mais equilibradas, mais responsáveis e com amor, buscando essa felicidade. E como pedintes que ainda somos, pedimos simplesmente hoje, Pai querido, a sua amorosa assistência para com cada um de nós aqui, nesse processo evolutivo. Obrigado, Senhor. Graças a Ti, ó Pai, graças a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Amém. Gente, se a palavra é ação de graças, obrigado pela sua paciência, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com a gente refletindo sobre tudo isso. Um beijo no coração de vocês e até um próximo encontro. Tchau!